Galera, hoje nós vamos falar sobre colocação pronominal. Eu quero que você observe qual é a posição correta em relação ao emprego dos nossos pronomes oblíquos. Você vai visualizar a posição correta para esses pronomes: me, te, se, o, a, os, as, lhe, lhes, nos e vos. Você vai observar a posição desses pronomes: me, te, se, o, a, os, as, lhe, lhes, nos e vos. Então, na primeira frase, nós temos nada se sabe. Note que aqui, ó, esse nosso pronome se, ele foi empregado antes do verbo. E quando você coloca esses pronomes antes do verbo, você tem aquilo que nós chamamos de quê? De próclise. O pronome apareceu antes do nosso verbo. Agora, quando você faz falar-se-ia sobre a proposta, note que o nosso verbo, ele está quebrado. O verbo é falaria. E o nosso pronome ser, ele está aparecendo aqui no meio. Quando o pronome aparece no meio do verbo, você vai me dizer que isso é o quê? Uma mesóclise. E na terceira frase, sabe-se, note que o nosso pronome ser, ele agora apareceu depois do nosso verbo. E quando ele está depois do nosso verbo, nós temos aquilo que é chamado de ênclise. Então, o pronome, qualquer um desses pode ser empregado antes do verbo, próclise, no meio do verbo, mesóclise, e depois do verbo, ênclise. Agora, além de saber o nome próclise, mesóclise ou ênclise, é fundamental você saber qual é a posição correta. Em qual frase eu uso a próclise, em qual frase eu uso a mesóclise, em qual frase eu uso a ênclise. E na aula de hoje nós vamos estudar os principais casos. Quando usar a próclise, quando usar a mesóclise, quando usar a ênclise. E nós temos que observar esses casos mais importantes. Então, vamos lá. Primeira questão só trabalha com essa identificação. E as bancas cobram isso. Existe uma próclise, existe uma mesóclise, existe uma ênclise. Então, nós temos as colocações pronominais. Nesse contexto aqui, correspondem respectivamente a quê? Então, nós vamos visualizar a posição dos pronomes. Tem que achar os pronomes me, te, se, o, a, os, as, lhe, lhes, nos ou vos. Então, nós temos aqui, gente, olha a primeira construção, ó. Dava-lhe. Note que esse pronome, ele apareceu depois do verbo. E sempre que o pronome for empregado depois do verbo, o que você tem é uma ênclise. Continua. Dava-lhe bom dia e, às vezes, lhe passava um recado ou uma correspondência. Perceba como agora o nosso pronome, ele foi empregado antes do verbo. E quando o pronome aparece antes do verbo, o que você tem é o quê? É uma próclise. Então, nós temos, respectivamente, uma ênclise e uma próclise. Por isso que a resposta foi a nossa letra o quê? A nossa letra E. Tudo bem? Legal, gente? Dá aquele ok no chat, só para eu saber que está tudo bem. Legal? Bora para a próxima, então. Temos questão 2. Leia atenciosamente a oração abaixo e, em seguida, siga o comando. Dir-lhe-emos a verdade assim que possível. Assinale a alternativa que classifica corretamente a colocação pronominal na oração acima. Então, note que aqui nós temos o nosso pronome, ó, dir-lhe-emos. Qual é o nosso verbo aqui? Ó? É só você juntar. O verbo é diremos a verdade. Esse pronome ele apareceu no meio do verbo. E quando o pronome é empregado no meio do verbo, nós chamamos isso de quê?
de mesóclise, né? Então, temos aqui, ó, a nossa mesóclise, pois o pronome está inserido dentro da forma verbal, né? Esse verbo, ele está no futuro, nós diremos, já vamos observar isso, ele é um futuro do presente, mas só de você visualizar, ó, o pronome apareceu no meio. Se ele aparece no meio, o que nós temos aqui é uma, o quê? É uma mesóclise. Legal, galera, bacana. Agora, gente, para aula de português, gente, é fundamental que vocês baixem o material, né? Nós mandamos o material ontem no e-mail para vocês, mandamos o material lá no nosso grupo do WhatsApp, mandamos o material lá no grupo do Telegram. Então, gente, é muito importante para qualquer aula de português, baixe o material, acompanhe a aula com o material. Isso vai fazer você otimizar muito o seu desempenho, né? Alguém falou aí, tô sem o material. Gente, baixe o material, isso ajuda muito, tá? Próxima, questão 3. Como podemos projetá-lo para o futuro? Diz o professor Barbante. Então, nós temos, ó, a norma padrão de colocação pronominal destacada na frase. Note que aqui, ó, esse elemento está entre aspas. Ele quer destacar esse lo que é o nosso pronome. E aí, observe, ó, projetar. Como podemos projetá-lo? No dia a dia, né? Projetar ele. A gente ouve as pessoas falarem assim, projetá-lo. Esse nosso lo é o pronome que foi empregado depois do verbo. E sempre que o pronome é empregado depois do verbo, você sabe que isso é chamado de quê? De ênclise. Então, em relação à colocação pronominal, próclise, pronome antes do verbo, mesóclise, pronome no meio do verbo e ênclise, pronome depois do verbo. Beleza, galera? Então, aqui resposta é a letra E. Agora, é muito importante que você saiba quando usar cada uma dessas posições. E para que você coloque o pronome antes do verbo, para que você use aquilo que nós chamamos de próclise, você precisa reconhecer os elementos que nós chamamos de elementos atrativos, que são aquelas palavras que vão atrair o pronome, que vão puxar o pronome para antes do verbo. E nós temos alguns, ó, todo candidato tem que conhecer. Então, nós temos aqui, ó, primeira frase, não manifestou. Como é que eu vou usar? Não se manifestou ou não manifestou-se? Vou usar o pronome antes do verbo ou vou usar o pronome depois do verbo? Você tem aqui na frente a palavra não, e a palavra não é uma palavra negativa. Sempre que você tiver uma palavra negativa, essa palavra negativa, ela é um elemento atrativo. Ela vai puxar o pronome para antes do verbo. Isso faz com que a próclise seja obrigatória. Palavra negativa é elemento atrativo. Não pode usar o pronome depois. Perfeito aí. Agora, continua. Olha a próxima frase. Você tem certamente. E agora eu vou dizer certamente se manifestou ou certamente manifestou-se. Nesse caso, você tem aqui na frente a palavra certamente, que é uma palavra que acaba em mente. A palavra que acaba em mente, ela é classificada como um advérbio. E sempre que você encontrar qualquer advérbio, o advérbio, ele é um elemento atrativo. O advérbio, ele puxa o pronome aqui para frente. Você não pode usar o pronome depois. E você vai visualizar que nós temos aqui os nossos principais elementos atrativos. Você vai guardar esse macete, ó. Nariz. Nariz com S. Sempre que você visualizar palavras negativas são elementos atrativos. Sempre que você visualizar advérbios, os advérbios são elementos atrativos. Então, se você tem aqui o certamente, que é um advérbio, ele é um elemento atrativo.
Agora, só tenha cuidado com um detalhe. Se o elemento atrativo aparecer separado por vírgula, o certamente é um advérbio, mas eu coloquei uma vírgula, ou qualquer outro sinal de pontuação. O sinal de pontuação ele vai representar uma pausa, ele quebra a atração. Então, quando você coloca a pausa, esse elemento ele não atrai mais. Você não pode colocar o pronome aqui na frente. Você necessariamente vai colocar o pronome depois. Exatamente, se tiver vírgula, exclamação, ponto final, se tiver uma pontuação, a pontuação, ela quebra essa atração, beleza? Então, temos palavras negativas são elementos atrativos, advérbios são elementos atrativos. E vamos ao próximo. Nós temos aqui o R representando o que nós chamamos de pronomes relativos. R de pronome relativo. O pronome relativo, ele também é elemento atrativo. Então, vamos ver. Olha o que nós encontramos. Conheço a mulher. Conheço a mulher que se manifestou ou conheço a mulher que manifestou-se? Gente, percebam como esse elemento que ele pode ser substituído por a qual. Eu conheço a mulher que se manifestou, eu conheço a mulher a qual se manifestou. Gente, ó, na semana que vem, quem tiver lá na Semana do Português, a gente vai estudar com detalhes todos os pronomes relativos, todos os pronomes relativos. Já adiantando, sempre que o que puder ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, esse que ele é um pronome relativo. E quando você tem um pronome relativo, o pronome relativo é elemento atrativo. Você não pode empregar o pronome depois. Todos os pronomes relativos são elementos atrativos, tá? Agora, na próxima, todos manifestaram. Gente, a palavra todos, quando você diz para mim, todos vieram, tá? Quem são essas pessoas? Não sei. Quando você diz alguém, ninguém, certo, qualquer, são palavras que trazem um valor genérico. Essas palavras que trazem valor genérico, elas são classificadas como pronomes indefinidos. Você fala alguns. Tá, quantos? Não sei. É quantidade indefinida. Isso é pronome indefinido. E voltando lá ao nosso mnemônico, você tem palavras negativas, advérbios, pronomes relativos. E o I, ele vai representar os pronomes também. Mas os pronomes indefinidos e os pronomes interrogativos. Pronomes indefinidos e pronomes interrogativos são elementos atrativos. Então, o elemento todos vieram. Todos quem? Valor genérico, pronome indefinido. Pronome indefinido é elemento atrativo. Então, eu vou dizer, todos se manifestaram. Não posso fazer todos manifestaram-se. Então, gente, tem que sair da aula de hoje com esses elementos memorizados, hein? Principais elementos atrativos. Nariz. Palavras negativas, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos e interrogativos. E daqui a pouquinho a gente vai olhar o S. O que que esse S representa? É nariz com S. Legal, gente, tranquilo. Rogéria tá falando sobre renovação de curso, tá? Quem é meu aluno e quer renovar, vocês têm o melhor desconto, tá? O melhor desconto, melhor do que o desconto da Black Friday. Então, você só vai entrar em contato com o meu suporte e falar com ela. Quando entrar em contato com o suporte, gente, já manda as informações. Às vezes o pessoal fica lá, oi, boa tarde, não faça isso. Já digo, ó, oi, meu nome é fulana de tal, meu e-mail de cadastro é esse, meu CPF é esse, e eu quero renovar o meu curso.
quando ela abrir a sua mensagem, ela já vai lá, ó, mandar todas as informações para você, tá? Só fala com ela que ela te orienta, tá bom? Bem, gente, então vamos lá. Já guardou os principais? Anotaram aí, gente? Palavras negativas, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos e pronomes interrogativos. Vamos ver aqui, ó. Questão à prova, Ministério Público. Gente, não importa ser SESP, SEBRASP, FCC, FGV. Como eu disse, todas as bancas cobram. As regras são as mesmas, tá? Então, vamos ver aqui. Mário perguntando, se tiver a vírgula quebra o poder de atração para todos os elementos, tá bom, Mário? Se tiver a pontuação vai quebrar a atração para todos os elementos. Bem, então nós temos aqui, no segmento, aquele que efetivamente se abre. Gente, olha esse pronome ser, ó. Olha esse pronome ser. Aquele que efetivamente se abre. Gente, eu tenho aqui na frente, ó, a palavra efetivamente, que é uma palavra que acaba em mente. E a palavra que acaba em mente, ela é um advérbio. E eu falei para você que o advérbio, ele é um elemento atrativo. Se eu tenho um elemento atrativo, eu posso colocar o pronome depois? Impossível. Eu tenho ali o elemento atrativo. Então, nesse segmento, o deslocamento do pronome ser para a posição enclítica. Lembra que a posição enclítica é quando você coloca o quê? Depois do verbo. Aí ficaria, ó, que efetivamente abre-se. Você pode fazer isso? Não. Isso manteria a correção gramatical? Não. Não mantém, a frase vai ficar errada. Eu não posso colocar esse pronome depois do verbo. Por isso, essa questão é uma questão errada. Advérbio é elemento atrativo e tem que puxar o pronome para antes do verbo. Tudo bem? Tranquilo, gente? Entendido? Dá um ok para mim no chat. Tudo certo? Entendido? Bacana. Legal. Muito bom! O pessoal tá dando feedback aí. Agora, gente, olha o que nós encontramos na nossa questão 5. Na questão 5, nós temos o emprego do advérbio já em. Agora, elas já se defrontam. Gente, olha o que você visualiza aqui, ó. A banca vai olhar para esse se. Note que esse se, ele apareceu antes do verbo. Esse se está aparecendo antes do verbo. Se ele está antes do verbo, vamos ver se existe alguma coisa ali que atraia. Gente, quando você trabalha com palavras que trazem ideia de tempo, ideia de lugar, ideia de modo. Quando você diz, ó, hoje, ontem, agora. Quando você diz, ó, eu volto já, eu volto logo, eu volto daqui a pouco. Isso é uma palavra que traz ideia de tempo. Quando você pensa em palavras que trazem ideia de lugar, aqui, aí, lá. Palavras que trazem ideia de modo. Ele anda devagar. Devagar é o modo como ele anda. Ele fala bem. Bem é o modo como ele fala. Existem outros valores, né? Mas chamei atenção aqui para 3 valores importantes: tempo, lugar e modo. Quando você trabalhar com os advérbios são elementos atrativos. E quando eu digo, ó, agora elas já se defrontam. A palavrinha já, ela é usada para trazer ideia de tempo. Ela é classificada como um advérbio de tempo. E o advérbio, como eu falei para vocês, ele é um elemento atrativo. A posição dele ali está certa. E aí eu posso colocar o pronome depois? Impossível. A frase já está certa. Então ele pergunta: o emprego do advérbio já
em agora elas já se defrontam com o futuro ecológico é o fator que justifica a próclise. O que é mesmo a próclise, gente? Vimos lá no início, usar o pronome antes do verbo. Então, esse pronome ser foi usado antes desse verbo. Se ele foi usado antes do verbo, eu tenho a próclise. E se eu tenho a próclise é porque eu tenho o elemento atrativo. E qual foi o nosso elemento atrativo? Foi exatamente o advérbio que está ali na frente. Então, por isso, essa questão é uma questão correta. Tudo bem, gente? Tranquilo? Entendido? Aline perguntando, Instagram, eu acho que tá como professora Graziela Cabral. Eu acho, não lembro de cabeça, não. É português com Graziela Cabral, tá? O pessoal perguntando aí sobre o Telegram. Tudo bem, galera? Bacana, mas tem no descritivo do vídeo. No descritivo do vídeo nós temos. Entendido, gente? Alguma dúvida aí? Zero trauma! Bora para a próxima. Não, a aula não vai ficar disponível, tá, gente? Se alguém entrar depois perguntando, vocês me ajudem aí, por favor, tá? Eu vou deixar um tempinho, quem chegou depois consegue ir lá do iniciozinho, mas só um pouquinho, depois não vai ficar, não. Agora, gente, algo que despenca em provas. Quando você tem um verbo e esse verbo pede um complemento sem preposição, esse complemento sem preposição, ele é chamado de objeto direto. Tudo bem? Gente, só dá um ok aí para mim. Tudo certo? Só dá um feedback. Legal? Show. Legal, legal, legal. Bacana. Continua aqui. Ó, quando você tem um verbo e o verbo pede o complemento sem preposição, esse complemento sem preposição, ele é um objeto direto. Gente, agora o pessoal perguntou, Grazi, o que faz um elemento ser atrativo? Aqui a gente tem que guardar mesmo, tá? Não tem jeito. A gramática diz que existem elementos atrativos. E aí eu tenho que memorizar esses elementos atrativos, tá? Então eu falei, palavras negativas, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos e interrogativos são elementos atrativos. Por que que eles são? Não tem porquê, tem que guardar. Tá? Esses elementos são elementos atrativos. Bem, então nós temos aqui. Quando você tem um verbo e o verbo ele pede o complemento sem preposição, esse complemento sem preposição ele é chamado de quê? De objeto direto. E para substituir o objeto direto, você emprega esses pronomes, o a, o os ou o as. Como assim? Olha o que nós temos. Comprei um doce. Olha aqui o verbo comprar. Quem compra, compra algo. Eu comprei o quê? Eu comprei um doce. Quem compra, compra algo. Se existe ali um complemento sem preposição, esse complemento sem preposição é o nosso objeto direto. E quando você trabalha com o objeto direto, você vai substituir por um desses elementos. Como eu tenho o doce, que é masculino singular, eu simplesmente vou substituir pelo pronome o. E ao fazer essa substituição, a nossa frase vai ficar como: comprei o. O, a, os e as substituem objetos diretos. Mas cuidado com um detalhe. Se você tiver um verbo que acabe em R, S ou Z, se você quiser colocar esses pronomes, o a, o os ou o as, na hora de colocar esses pronomes, você precisa cortar o R, o S ou o Z.
Você vai cortar esses elementos e você vai acrescentar um L. Você vai passar a usar lo, lá, lois ou lais. Como assim? Olha o segundo exemplo. Comprastes um doce. Verbo comprar. Quem compra, compra algo. Eu comprei o quê? Um doce. Isso aqui é um complemento sem preposição. Esse complemento sem preposição, ele é chamado de objeto direto. E o objeto direto, você substitui pelo pronome o. Mas, se você encontra um verbo que acaba em R, S ou Z, note que o nosso verbo, ó, ele acaba em S. Se o verbo acaba em R, S ou Z, eu corto o R, o S ou Z e eu simplesmente acrescento um L. Por isso que nesse caso, na hora de fazer a substituição, a nossa frase vai ficar como comprais te lo. Se o verbo acaba em R, S ou Z, eu preciso acrescentar o L. Agora, no próximo exemplo, eu tenho compraram um doce. Olha aqui o verbo comprar. Quem compra, compra algo. Compraram o quê? Um doce. Olha o complemento sem preposição. Você compra algo. O complemento sem preposição é o objeto direto. Se eu tenho aqui o objeto direto eu vou substituir pelo pronome o. Só que agora você precisa de mais um cuidado. Quando você encontra um verbo que acaba em som nasal é M, ão ou oin. Se você tiver o som nasal e você quiser empregar um desses pronomes, o a, o ois ou ais, na hora de colocar o pronome, você acrescenta o N. Você passa a usar no, na, nos ou nas. Então, se tiver som nasal, você tem que acrescentar o N. Então, note como agora, compraram, o nosso verbo acabou em M, ó. M é som nasal. Se eu tenho som nasal, eu acrescento o N nessa estrutura. Por isso que, na hora de fazer a substituição, vai ficar assim. Compraram no. A gente deixa de trabalhar com achismo, com intuição, e acaba sendo bem técnico, tá? Beleza, galera? Tranquilo? Aline falando, Aline que é aluna do Português Total Black, vai fazer prova da FGV. Gente, o Português Total Black, ele traz a preparação para todos os concursos, inclusive para a FGV, tá? Você tem lá o curso do básico ao avançado e você tem lá vários bônus de questões da banca FGV. Então você já tem tudo lá, tá? Já tem toda a preparação para qualquer banca, FGV, FCC, IDECAM, VUNESP, CESP, qualquer outra, tá bom, Aline? Já tá lá. Bacana! Agora, o que acontece, né, gente? Às vezes o aluno é meu aluno do Português Total e ele diz, não, Grazi, mas eu quero mais questões, né? Muitas vezes o candidato quer resolver mais questões. E aí a gente tem as nossas turmas de questões por banca. E aí ele acaba fazendo as questões do Português Total, mais outras questões, né? Eu tenho aluno aí que é tarado por estudar. Muito bom. Muito bom. Tudo bem, gente. Tá tranquilo, ó. Ana Cláudia falando, ó. Tô lá no bônus da FGV. Maravilhosa. É isso, né, gente? Legal. Andréia fez prova ontem, acertou 8 de 10. Que incrível, né? Muito bom. Gente, entendido isso? Gente, promoção hoje? Não, só semana que vem. Só no dia 12. Só no dia 12. Bora. Dá só aquele feedback. Alguma dúvida? O que é tarado? É aluno que
tem propósito, que gosta de sentar e estudar para ser aprovado, né? É aquele que não quer ficar procrastinando a aprovação. É isso. Muito legal, né? Para Marinha, semana que vem teremos. Para quem já está interessado aí na turma específica para Marinha, que é o Português Total Marinha. É isso, né? Aninha falando, ó, os cursos valem cada centavo. Muito bom, gente. Vamos. Continuando, então. Falei com vocês, ó, tem que guardar isso aqui. Os pronomes o, a, os e as substituem os objetos diretos. Se você tiver o verbo que acaba em R, S ou Z, você vai cortar e acrescentar o L. Se você tiver verbo que acaba em som nasal, você vai acrescentar o N. É isso. Então vamos lá. Isso! Maravilhosa, hein? Claudirana falando aí, ó. É exatamente isso. Aprenda para todas as bancas. Agora voltando, gente. Enquanto os pronomes o, a, os e as substituem os objetos diretos, os pronomes lhe e lhes, eles substituem os objetos indiretos. Os objetos indiretos são aqueles complementos que começam por preposição. Olha o que nós temos aqui nessa última frase. Obedeço ao homem. Olha aqui o verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. Obedeço a quem? Ao homem. Esse a é a preposição. Eu tenho ali o complemento com preposição. Quando eu tenho o complemento com preposição, eu tenho verbo transitivo indireto. Nem preciso olhar para isso agora. O complemento com preposição, ele é o objeto indireto. E quando você tem o objeto indireto, você substitui pelo lhe. Por isso, ó, na hora de fazer a substituição, você vai usar, ó, obedeço lhe. O lhe, ele substitui o objeto indireto, tá? O pessoal perguntando, gente, no curso a gente trabalha com inúmeras bancas. Inúmeras. Você vai aprender para todas, tá? No Português Total, a ideia é você aprender para todas as bancas. Eu vou até confirmar aqui quantas bancas são. De cabeça, assim, eu não lembro. Ó, vou perguntar aqui, ó. De cabeça eu não lembro. Vão me mandar aqui. Hã? A gente trabalha com questões de 71 bancas. A gente não deixa passar nada. É para você aprender para todas, tá? Todas. No Português Total é para todas as bancas. Tanto gramática quanto interpretação. Né? Alguns falaram assim, Grazi, interpretação. Vai aprender a trabalhar o texto também, né? É isso. Gente, mas vamos lá. Olha essa questão. Você guardou que o, a, os e as substituem os objetos diretos. E lhe e lhes substituem os objetos indiretos. Olha o que nós encontramos então nessa questão. Só quis colocar da Selecom aqui, porque a Selecom vai fazer um concurso legal aqui no Rio. E o pessoal tá falando muito, né? Mas, gente, é igualzinho. Na Selecom, na FCC, na VUNESP, só que sempre cai, tá? Olha o que nós temos. Devemos tomar as medidas necessárias. Gente, olha para esse verbo tomar aqui. Quem toma, toma algo. Nós vamos tomar o quê? As medidas necessárias. Você toma algo. Ali você tem um complemento que não tem preposição. Esse complemento que não tem preposição, ele é chamado de objeto direto. E quando você trabalha com o objeto direto, você substitui pelo o, pelo a, pelo os ou pelo as. E cuidado com a pegadinha. Tem que respeitar a concordância, hein, gente? Se eu tenho aqui, ó, nós vamos tomar as medidas é feminino plural. Se eu tenho feminino plural, eu vou substituir pelo as. Mas cuidado com as adaptações. O que eu falei para vocês? Se você tiver um verbo que acaba em R, em S ou Z, você tem que tirar R, S ou Z e colocar o L. Então, nesse caso, ó, tomar
O verbo acabou em R. Se ele acaba em R, você corta o R e acrescenta o L. Por isso vai dar tomar las. E aí a resposta é a nossa letra o quê? A nossa letra A. Tudo bem, gente? Tranquilo? Val falando. Gente, depois eu vou até tirar uma foto, depois eu vou colocá-la nos stories. Enquanto eu tô dando aula, gente, a Nina, que é a minha cachorra, ela fica apagada aqui do lado, né? Ela fica apagada aqui do lado. Mas vamos lá, ó. Olha a próxima. Olha a IDECAN agora, gente. Olha o que a IDECAN fez nessa questão. A colocação dos pronomes átonos é um tema que gera dúvidas, porque o seu uso na norma coloquial é bastante diferente do uso da norma culta. Então, no dia a dia, a gente diz, me dá, me empresta, te amo, né? Bem, ciente disso, assinale a única alternativa que retoma a frase apresentada com o uso de pronomes de modo adequado ao que pede a norma culta da língua portuguesa. Então, a banca, ela traz uma frase inicial e ela vai reescrever essa frase. E note o seguinte, gente, essa questão aqui é muito legal. Note que aqui, ó, a banca vai colocar alguns pronomes, ó. Ela colocou o pronome aqui, ela colocou o pronome aqui. Ela tá reescrevendo, substituindo pelos pronomes. Então, o que nós temos aqui, ó? Olha a frase. Começa aqui comigo, ó. A defesa dos direitos individuais atingiu tais extremos. O que atinge, atinge algo. Atingiu o quê? Tais extremos. Atingiu algo. É um complemento sem preposição. E quando você trabalha com complemento sem preposição, esse complemento é um objeto direto. E quando você tem o objeto direto, você substitui pelo os. O, a, os e as substituindo objetos diretos. E lhe e lhes substituindo objetos indiretos. Então, perceba que aqui, ó, ligado ao verbo atingir, você tem o objeto direto. E aí você elimina as absurdas. Note como aqui, ó, para o verbo atingir, ele colocou o lhes. Ele não vai usar o lhes. Aqui ligado, só ligado ao verbo atingir foi a primeira. Nas outras, percebam como está ligado ao verbo tornar, ó. Aqui, ó, tá ligado ao verbo tornar, tá ligado ao verbo tornar, tá ligado ao verbo tornar, que a gente ainda vai analisar. Então, eu sei que ligado ao verbo atingir é objeto direto. Então, não posso usar o lhes. Elimino a letra A. Mas vamos lá. Voltei. Olha o verbo tornar aqui, ó. Reli a frase. A defesa dos direitos individuais atingiu tais extremos que tornam a sociedade como um todo indefesa. Tornam a sociedade como um todo. Quem torna, torna alguém. Estão tornando quem? A sociedade como um todo. Estão tornando alguém. Gente, isso é um complemento sem preposição. Eu tornei você. É tornar alguém. Não tem preposição ali. Quando você não tem preposição, você tem aqui um objeto direto. E quando você trabalha com o objeto direto, você tem que trabalhar com o pronome a. Só que aqui nós temos uma grande pegadinha. Qual é a grande pegadinha? Você escolhe o pronome. Mas na frase, você tem que ficar atento aos elementos atrativos, tá? Tem que ficar atento aos elementos atrativos. Gente, eu falei lá no iniciozinho da nossa aula, eu vou voltar até aqui ao slide, que existem alguns elementos atrativos que nós temos que guardar. Palavras negativas, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos e interrogativos. Esses são os principais elementos atrativos. Gente, note como você tem a palavra que ali.
Note como você tem a palavra que. E note como essa palavra que, ela pode ser substituída por os quais, ó. Ela atingiu tais extremos, os quais tornam-lhe como um todo indefesa. Esse que, ele pode ser substituído por os quais. São os extremos, os quais tornam. Se esse que pode ser substituído por os quais, ele é um pronome relativo. E quando você tem um pronome relativo, ele é um elemento atrativo. Então, o primeiro ponto, esse elemento aqui era um objeto direto. Já eliminei a letra A. Segundo ponto, esse termo também é um objeto direto. Eu vou substituir pelo A. Eu não vou substituir pelo lhe o complemento do verbo tornar. O que vai fazer a diferença entre a letra C e a letra D é a posição do pronome, ó. Aqui ele apareceu depois do verbo, aqui ele apareceu antes do verbo. Tá vendo que aqui, ó, o que é o pronome relativo? E o pronome relativo, ele é o elemento atrativo? Então ele puxou o pronome para antes do verbo. Deu para perceber a maldade? Poxa, Grazi, mas aqui o verbo não tá acabando em M, que é som nasal? Eu não vou colocar o N? Não, porque o pronome não vai aparecer depois do verbo. Se eu tiver o elemento atrativo, o pronome tem que aparecer antes do verbo. Deu para perceber, gente? Tá claro? Então, por isso que a certa é a nossa letra D. Se tiver elemento atrativo, não vai colocar o pronome depois. E, claro, consequentemente, você não vai fazer as adaptações. Deu para entender ou não? Legal? Mas foi questão boa, hein? Questão muito legal. E Ana, se o que puder ser substituído por os quais, ele é pronome relativo, tá? Sem problemas. Ele é pronome relativo. Então, ó, repassando aqui, gente, olha só. Ó, se perder o iniciozinho da aula, não vai entender. Depois volta ao início da aula, porque senão realmente não vai entender, porque a gente tem todo um raciocínio desenvolvido. Gente, para a semana que vem tem que chegar na hora, senão você não acompanha o desenrolar, tá? Senão você pega o raciocínio pelo meio e não consegue entender. Então, volta aqui, ó. A defesa dos direitos individuais atingiu. Atingiu o quê? Tais extremos. Complemento sem preposição é objeto direto. Objeto direto, eu vou substituir pelo os. Então, aqui o complemento do verbo atingir tem que ser substituído pelo os. Na letra A, o complemento do atingir, ele substituiu pelo lhes. Eu já eliminei. Depois, a defesa dos direitos individuais atingiu tais extremos. Tais extremos, os quais tornam a sociedade como um todo indefesa. Olhei para o verbo tornar. Você torna alguém. Ele pediu um complemento sem preposição, tornar alguém. Se ele pede um complemento sem preposição, isso aqui é um objeto direto. Se é objeto direto, eu não posso substituir pelo lhe. O complemento do verbo tornar não pode ser o lhe. Se é objeto direto, o complemento tem que ser substituído pelo a. Isso já faz eliminar a letra B. O complemento do verbo tornar foi o lhe. Então, não pode. Eu eliminei. Agora, tanto na letra C quanto na letra D, ó, ele está trabalhando com o pronome a, fazendo as adaptações aqui, ó. Nós vimos que quando o verbo acaba em som nasal, você coloca o N, mas ele usou o pronome ali depois. E aqui, ó, ele colocou o pronome antes. Como é que eu vou saber qual é a certa? Eu vou verificar a existência do elemento atrativo. E nós vimos que esse que aqui, ó, ele pode ser substituído por os quais. Atingiu tais extremos, os quais a tornam indefesa. Ele é o pronome relativo, e se eu tenho o pronome relativo é um elemento atrativo. E quando eu tenho elemento atrativo,
o pronome não pode ser empregado depois. Tudo bem? Tranquilo? Então, por isso que a resposta certa é a nossa letra o quê? A nossa letra D. Tudo bem, gente? Deu para visualizar? Deu para entender? Legal? Foi ou não? Dá aquele feedback. Muito bom. Isso. Muito bom, gente. Legal. Ó, mas vamos lá. Ó. Olha como essa daqui mudou a banca, né? Mudou a banca, gente, mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Legal? Olha o que nós temos aqui, ó. Questão 8. O nervo vago é responsável pelo sistema de piloto automático do nosso corpo, que regula processos sobre os quais não temos que pensar. Observe que nas opções, ele vai reescrever em algumas, ó, ele vai colocar o pronome lhes, em outras, ele vai trabalhar com o pronome o ou a. A primeira coisa, escolhe o pronome. Tá? A primeira coisa, escolhe o pronome. Olha o verbo regular. Quem regula, regula algo. Eu vou regular o quê? Processos. Não tem preposição. Você regula algo. Não tem preposição. Quando não tem preposição, o que você tem aqui é um objeto direto. E se você tem um objeto direto, cuidado com a concordância. Aqui eu tenho, ó, regula os processos. Os processos é masculino, é plural. Se eu tenho masculino e eu tenho plural, eu vou substituir pelo os. É masculino e é plural. Tudo bem? E aí, observe que na letra A, ó, ele colocou o lhes. Não cabe o lhes. O lhes é para o objeto indireto. Legal? E nesse caso, como são os processos, é masculino plural, é o os que vai entrar. É o os que vai entrar. Não pode ser o as. E, gente, mesmo que ele tivesse aqui colocado o os, você não cairia nessa pegadinha. Note que na letra C, o pronome está depois do verbo. E na letra D, o pronome está antes do verbo. O que define se o pronome fica antes do verbo ou depois do verbo? O elemento atrativo. E aí nós vimos quais são os principais elementos atrativos. Já falamos, ó. Quem não viu, volta lá. Palavra negativa, advérbio, pronome relativo, pronome indefinido e interrogativo. Note como essa palavrinha aqui, ó, ela poderia ser substituída por o qual, ó. O nervo vago é responsável pelo sistema de piloto automático do nosso corpo, o qual os regula. Se esse que pode ser substituído por o qual, ele é um pronome relativo. E quando você tem o pronome relativo é elemento atrativo. E quando você tem elemento atrativo, o pronome não pode ser usado depois. O pronome tem que ser usado antes. Tem o elemento atrativo. Tudo bem? Então, vai descartando mesmo. A resposta é a nossa letra D. Bacana! Fabi falando, banca similar ao Instituto OCP. Pode estudar pelo próprio Instituto OCP. Nós temos muitas questões disponíveis da própria banca, tá? Pode estudar por ela mesmo. Beleza, gente? Entendido? Tá claro? Agora, cara, essa questão 9, ela é de uma crueldade. Gente, essa questão 9, ela é cruel. Muito cruel. Olha o que nós temos aqui.
A substituição do trecho ou elemento sublinhado pelo pronome oblíquo correspondente não se deu adequadamente. Não se deu adequadamente em consonância com a norma culta. Ele pediu, eu quero aquela que traz erro. Tá? Eu quero aquela que traz erro. Quem pegou a questão para fazer marcou qual, hein? Fala para mim. Luciene está perguntando como eu faço para adquirir o curso completo. Gente, aguardem até a semana que vem, tá? Na semana que vem, durante a semana do português, nós teremos lá uma oportunidade para quem quer fazer qualquer uma das minhas turmas, inclusive o Português Total Black, tá? Guarda até semana que vem. Maravilhosa. A gente vai lá, eu vou explicar para vocês na semana que vem. Ó, o pessoal falando, nessa daí eu travei, não conseguia. Gente, qual é o cuidado? Olha aqui. Eu falei para vocês que o, a, os e as substituem objetos diretos, com as adaptações. O lhe e o lhes substituem os objetos indiretos, que são os complementos com preposição. Então, aumentando as expectativas. Quem aumenta, aumenta algo. Eu aumento o quê? As expectativas. Gente, não tem preposição aqui. É objeto direto. Eu vou substituir pelo as. Aumentando as. Tá certinho. Pulei a letra B. Olhei a letra D. Estimular o investimento empresarial. Quem estimula, estimula algo. Eu vou estimular o quê? O investimento. Não tem preposição. É objeto direto. Eu vou substituir pelo o. Mas lembra o que eu falei? Se você tiver verbo que acabe em R, S ou Z, quando você quer colocar o a, o os ou as, você corta o R, o S ou Z e acrescenta o L. Se aqui o verbo acaba em R, eu corto o R e coloco o L. Estimulá-lo. Tá certinha a letra D. Na letra C, os consumidores podem trocar. Olha o verbo trocar. Você troca o quê? Carros ou eletrodomésticos antigos. Você troca algo. De novo, é complemento sem preposição. É objeto direto. Eu vou substituir pelo os. Só que o verbo acaba em R. R, S ou Z, corta e coloca o L. Trocá-los. Tá certinho. Letra C tá certinho. Gente, olha a maldade. Tá? Olha a maldade. Letra B. Intensificar e expandir a implementação das duas novas iniciativas. Você expande algo. Você expande algo. Não tem preposição. É objeto direto. Só que, gente, você vai expandir o quê? A implementação. Lembra que eu falei cuidado na hora de escolher o a, o os ou as. Porque eu preciso respeitar a concordância. Se é o material, eu uso o. Se é a apostila, eu uso a. Se são os materiais, eu uso os. Se são as apostilas, eu uso as. E aqui, ó, é a implementação. Se é a implementação, é o a que eu tenho que usar. Viu a pegadinha? Eu acho essa questão aqui de uma crueldade na hora da prova, o candidato não enxerga. Se é a implementação, é feminino singular, tem que colocar o a, com adaptação. Quando o verbo acaba em R, S ou Z, você corta e coloca o L. Seria expandir lá. Viram a maldade? Então, por isso que a resposta foi a nossa letra o quê? A nossa letra B. Entendido? Beleza? Agora, Márcio, cuidado, nem todo que é elemento atrativo, não. O pessoal decora isso e tá errado, tá? Nem toda palavra que é elemento atrativo. Tá errado dizer isso, tá bom?
Tem que ter cuidado. Hoje a gente não vai falar sobre todos os elementos atrativos, nem dá tempo de falar sobre todos eles, mas nem sempre o que é elemento atrativo, tá bom? Mas vamos lá. Olha a próxima, tá? José, serve sim, tá? Estudando para IBAD, automaticamente você estuda para IDCAP e vice-versa. São até duas bancas bem parecidas, tá? Bora. Agora, gente, ó, presta atenção aqui, cuidado, tá? Gente, eu não vou fugir ao assunto. Alguns estão falando, o A pode ser sujeito? Pode, dependendo da frase, até pode, mas não vamos entrar em outros méritos hoje, senão a gente perde completamente o raciocínio, tá? Vamos focar aqui. Gente, nós vimos que esses daqui são os principais elementos atrativos. Gente, em 90% das questões a gente encontra esses elementos atrativos aparecendo. E você vai memorizar. Eu falei para você que as palavras negativas, os advérbios, os pronomes relativos, os pronomes indefinidos e interrogativos são elementos atrativos. E o S é das conjunções subordinativas. Ah, Grazi, eu não lembro nada de conjunção subordinativa. Você estará na nossa aula na próxima semana. E você vai aprender todos os pronomes relativos, todas as conjunções subordinativas. Então, não perca a aula lá na semana do português. Se você não sabe conjunção, guarda. Conjunção subordinativa é elemento atrativo. E aí, na próxima aula, a gente vai tirar uma aula para estudar esses elementos, tá? Não dá para, na aula de hoje, eu falar. Guarda. Conjunção subordinativa é elemento atrativo. Eu trouxe aqui um exemplo. Quando a mulher se apresentou, ele sorriu. Eu tenho aqui esse verbo, apresentou. E esse pronome ser, ele foi empregado antes do verbo. E você tem lá na frente essa palavrinha quando. Quando eu chegar. Essa palavrinha quando, ela introduz uma oração que traz ideia de tempo. Quando a Grazi explicou. Quando eu comecei a estudar corretamente. E essa palavra quando, ela introduz uma oração que traz ideia de tempo. E ela é chamada de conjunção subordinativa. Ela é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Grazi, não faço ideia do que seja conjunção subordinativa. Só digo confia. Confia, você vai aprender isso na próxima aula, tá? Lá na semana do português a gente vai estudar isso. Então guarda. Conjunção subordinativa é elemento atrativo. E quando você trabalha com essa conjunção subordinativa, ela introduz uma oração que nós chamamos de oração subordinada adverbial. E na hora de justificar a presença desse pronome aqui na frente do verbo, você pode falar, ó, é que eu tenho a conjunção subordinativa lá na frente. É essa conjunção subordinativa que introduz a nossa oração subordinada. Tanto faz, às vezes na hora de justificar, a banca fala, eu tenho a conjunção subordinativa. Às vezes ela fala, eu tenho uma oração subordinada adverbial. Vai dar no mesmo. Tudo bem? Então, repetindo, gente. Cara, faz esse mnemônico, coloca num post-it, palavra negativa, advérbio, pronome relativo, pronome indefinido, pronome interrogativo, todas as conjunções subordinativas são elementos atrativos. Gente, o que eu tô falando aqui para vocês, todas as conjunções subordinativas são elementos atrativos, tudo bem? Todas as conjunções subordinativas são elementos atrativos. Legal? Então, vamos lá. Olha o que nós temos aqui na nossa questão 10. Ah, Grazi, a conjunção subordinativa, ela só é temporal? Não! Aguenta o coração, o pessoal é muito ansioso. Pessoal muito ansioso. Semana que vem a gente estuda com detalhes. Guarda.
A Graça está me dizendo que todas as conjunções subordinativas são elementos atrativos. E na aula que vem a gente vai aprender essas conjunções, tá bom? Combinado, galera? Olha lá, olha a questão 10. Observe o trecho. Se a nossa lamentável sina se resume a interferir na ordem natural com arrepios e arrogâncias intempestivas, disfarçadas de ações para o bem do planeta e da humanidade. Gigante o trecho. Gigante o trecho. Mas eu quero que você olhe para isso aqui, ó. Eu tenho esse verbo. Eu resumo, tu resumes, ele resume. Eu tenho ali o meu verbo resumir. E note como esse ser, que é o pronome, ele foi empregado antes desse verbo. E note que você tem aqui uma estrutura iniciada pela palavra se. Esse se, ó. Se a Grazi prometer. Se ela prometer. Caso ela prometa. Se você se dedicar. Caso você se dedique. Esse se, gente, que começa essa oração, se você estudar, caso você estude. Esse se, ele traz uma ideia de condição. E ele é chamado de conjunção subordinativa. Esse se lá no início que traz essa ideia. Se você acordar cedo, caso você acorde cedo, se você se dedicar, caso você se dedique, é a conjunção subordinativa. E eu falei para você que a conjunção subordinativa, ela é um elemento atrativo. Tá? E essa conjunção subordinativa, ela introduz a oração. Qual é o nome da oração? É uma oração subordinada adverbial. Bacana? Então, ele fala o seguinte, ó. Analise a colocação do pronome se e as suas implicações na construção do enunciado e assinale a opção correta. E aí ele diz, ó, o pronome ele está antes do verbo. E nós vimos lá no iniciozinho da aula, quando o pronome está antes do verbo, você tem a próclise. E quando você tem o elemento atrativo, você não pode colocar o pronome depois. Não pode. Tem o elemento atrativo. Então, nesse caso, a ênclise, ou seja, colocar o pronome depois do verbo, seria o mais adequado? Não! A próclise está perfeita. A próclise não é adequada? É adequada. A próclise é facultativa? Não, tem o elemento atrativo lá na frente, gente. Coisa linda essa daqui, ó. Então, a próclise, ou seja, colocar o pronome antes do verbo, é algo obrigatório. Por quê? Na hora de justificar, ela pode falar, ó, existe a conjunção subordinativa adverbial. Ou ela vai falar da conjunção, ou ela vai falar da oração. Legal? Tanto faz na hora de justificar. Falar, eu tenho a conjunção subordinativa. Ou falar, eu tenho a oração subordinada. Tanto faz, tá? E aí atrai o pronome para antes do verbo. Por isso está perfeito. A resposta é a nossa letra C. Então, você vai me dizer, ó, qual é a frase certa? Opa! Ó, coloca o pronome se nessa frase para mim. Se o candidato ao concurso do TJRJ se dedicar, posição 1. Se o candidato ao concurso do TJRJ dedicar-se, posição 2, fará boa prova. E aí, fala para mim. Então, eu tenho aqui, ó, olha o meu verbo aqui, ó, olha o meu verbo.
Olha aqui a minha oração. Se ele se dedicar, caso ele se dedique. Esse se é a conjunção subordinativa. Grazi, ele traz ideia de condição? Traz. Ele é a conjunção subordinativa. E quando você tem a conjunção subordinativa ali no início da oração, ela vai ser elemento atrativo. E se ela é o elemento atrativo, ela vai puxar o pronome para antes do verbo. Você não pode colocar depois. No início desta oração, eu tenho o elemento atrativo. Grazi, mas ele está distante, eu tenho um elemento ali no meio do caminho. Não tem problema. No início eu tenho o elemento atrativo, ele vai atrair o pronome. O pronome tem que ser usado antes do verbo. Tudo bem? Tranquilo? Então não tem problema que exista ali um elemento no meio do caminho, não. Não interfere, não, tá, gente? Você tem aqui uma oração que é uma oração subordinada, iniciada pelo conector. Se tiver ali no início da oração o elemento atrativo, o pronome vai ser usado antes. Tudo bem? Tranquilo? É esse o foco. Cuidado que o pessoal às vezes fica procurando pelo em ovo. Não procura. Tudo bem, gente? Tranquilo? Entendido? Foi? Legal. Agora. Mas tá vendo? O pessoal quer buscar elemento que não precisa. Ah, Grazi, o que é isso? Nem precisa olhar para isso. Você tem aqui ó, o verbo e no início da oração você tem a conjunção. Se você tem a conjunção, o que eu falei para vocês? É o elemento atrativo. Não importa se isso aqui é sujeito, se não é sujeito, não vai fazer diferença, tá? É isso. Bem, às vezes a gente quer analisar tanto, que a gente acaba perdendo o raciocínio da questão, tá? Essa objetividade, galera, é muito importante, tá? Muito importante para a gente não perder questão de bobeira. Bem, vamos lá. Entendido ou não? Legal, mas vamos aqui, olha o que nós temos. Cuidado, tá, gente? Isso aqui, esse verbo não tá no infinitivo, não, tá? Esse verbo tá no futuro. Isso aqui é um futuro, tá bom? Alguém pensou ali, ah, Grazi, pensei que era verbo no infinitivo. Não é. Se você fizer, se você estudar, se você se dedicar, esse verbo está no futuro, não está no infinitivo. Bem, continuando aqui, galera, olha o que nós encontramos nessa estrutura. Ele queria ser aprovado, mas se dedicou pouco. Quando você usa o elemento mais, quando você usa mas, porém, contudo, entretanto, todavia, esses elementos são conjunções coordenativas adversativas. Tá? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. Olha lá, Rosângela, tive que rir aqui. Bem, o mais é uma conjunção coordenativa. Quando você trabalha com a conjunção coordenativa, você tem um caso facultativo de colocação pronominal. Significa que esse pronome ser, ele apareceu antes do verbo. Mas você consegue colocar o pronome antes do verbo ou o pronome depois do verbo. Conjunção coordenativa é caso facultativo. Pode usar o pronome antes ou depois do verbo. Tanto faz, tá? Gente, para as conjunções coordenativas, eu tenho um caso facultativo, tá? Então, vamos lá. O que nós temos aqui?
Na 11, eu quero a opção correta. Primeiro, ó, ela não me contou ou contou-me. Não é palavra negativa. Palavra negativa é elemento atrativo. Se é elemento atrativo, eu vou usar o pronome antes. Me contou. Eu não posso usar depois, porque eu tenho o elemento atrativo. Depois, ó, o mais. Mais é conjunção coordenativa. E conjunção coordenativa é caso facultativo. Gente, só cuidado com o nem, porque o nem traz ideia de negação, né? O nem também é uma conjunção coordenativa, mas ele traz ali uma ideia de negação. Se tiver ideia de negação, elemento negativo é atrativo, tá? Mas a regra é conjunção coordenativa é caso facultativo. Se é caso facultativo, o pronome pode ser usado antes, me disse. O pronome pode ser usado depois, disse-me. A gente vai fazer a questão por eliminação. Depois, alguns. Alguém lembra a classificação do alguns? Alguém, ninguém, todos, nenhum, algum. É pronome indefinido. E pronome indefinido é elemento atrativo. Vai puxar o pronome ali para frente. Pronome indefinido é elemento atrativo. Então vai ficar como, ó, alguns lhe deram. Não pode usar depois. Aí a gente vai por eliminação, ó. Me contou. Depois, ó, pode ser antes ou depois, isso não vai definir. Mas a última, ó, vai definir. Tem que ser antes. Por isso que a resposta é a nossa letra A. E aí, gente? Fala comigo. Destacamos os principais elementos atrativos. Entendido, galera? Dá aquele feedback para mim. Quem pegou a listinha para fazer antes e foi bem? Ó, Kátia falando, ó, acertei 11 de 11. O meu melhor investimento foi o Português Total Black. Maravilhosa! Questão muito boa, né, gente? Ó, então, ó, só repetindo aqui, ó. Palavra negativa é elemento atrativo. Pronome indefinido é elemento atrativo, tem que colocar o pronome antes. Conjunção coordenativa pode usar antes ou depois. Fizemos por eliminação, né? A galera aí